Olá, mulheres. Dia 11. À beira do caminho, o terreno das emoções. Eu amo falar sobre emoções. Lucas 8:5 fala assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Agora nós vamos começar a tratar sobre os tipos de solo, sobre os tipos de terreno, porque o terreno tem relação direta com a saúde da árvore. Se uma árvore é plantada em um terreno que não é favorável, ela não vai crescer, ela não vai prosperar, ela não vai frutificar, porque está plantada em um lugar a qual ela não tem capacidade de crescimento, porque a terra não é favorável. E Jesus fala sobre isso, sobre as características do terreno e o seu resultado, porque o terreno é um fator decisivo no resultado das nossas raízes. Se as sementes irão ou não gerar frutos. Conheceremos 4 tipos de solo para saber em qual deles as nossas raízes estão plantadas. Esse texto fala à beira do caminho e vamos denominar como terreno das emoções. E a pergunta é: onde está plantada a sua raiz? Que tipo de terreno é? 2 coisas acontecem com a semente plantada nesse tipo de terra à beira do caminho, o terreno das emoções. As mulheres são conhecidas como emocionais, e somos mesmo. Há um movimento hormonal muito forte em nós em apenas um mês. Mas precisamos entender que 2 coisas acontecem com quem anda no terreno das emoções. O terreno das emoções acontece que a semente, uma parte dela vai ser pisada pelas pessoas e a outra é comida pelas aves. Porque a semente plantada nesse tipo de solo, muitas pessoas passam por ela, muitas pessoas irão passar pelas nossas vidas. Esse solo consiste em estar num lugar de trânsito, de passagem, de movimentação intensa de pessoas que albergam todo tipo de sentimentos e feridas. E quem transita nesse local tem alguma coisa em comum: a falta de compromisso com a semente que foram lançadas ali. Porque as sementes plantadas à beira do caminho estão fora da proteção, do cuidado. Porque esse lugar onde transita muitas pessoas, nós precisamos aprender que as nossas vidas precisam ser colocados limites nas relações. Não demore para entender isso, que você precisa colocar limite nas suas relações, que muitas pessoas transitarão pela sua vida e deixarão aí marcas. Se você for uma mulher que vive, que é o terreno das emoções, se move pelas emoções, você precisa aprender a proteger suas emoções das pessoas, da multidão. Isso também vale para as redes sociais. Quantas pessoas têm se exposto de uma maneira exagerada nas redes sociais e têm aberto a sua alma, esse terreno das emoções tem ficado tão fragilizados. Cuidado com o que você mostra para o mundo. Ali as pessoas estão compartilhando coisas grandes ou pequenas e, enfim, a exposição está e as pessoas vão acessando as suas emoções e a sua vida de uma maneira muito grande. E se o terreno das emoções não estiver protegido, vai gerar queda nessas raízes, vai gerar sofrimento. E as sementes, elas não vão gerar, elas não darão um bom fruto. Na verdade, elas não conseguirão nem serem germinadas. Porque esse terreno à beira do caminho é pisado demais, e onde há muita movimentação de pessoas, não se consegue germinar ali a semente. Deus deseja levar a você e a mim, levar as suas filhas para um período de cura nos relacionamentos. Meu Deus, como nós precisamos curar os nossos relacionamentos. Quantas mulheres estão ali envolvidas em relacionamentos tão tóxicos, de amizades, de lugares inadequados que não a fazem se sentir bem. O Senhor quer fazer uma transição, Ele quer fazer uma troca de mesas na sua vida. Há lugares que não dá mais para você se assentar, há relacionamentos que não dá mais para se gestar, porque esse terreno e essas pessoas, elas abrigam em si feridas,
Elas abrigam sentimentos, às vezes, que vão ferir, que não vão construir as suas emoções e a sua identidade. Nós precisamos também aprender uma coisa, que é gestar as nossas emoções. É impossível controlar emoções, mas é possível gestar emoções. As emoções, elas não sabem o seu lugar, elas vão querer se manifestar da maneira que elas quiserem. Tantas mulheres têm perdido o controle da sua vida, têm entregado o volante das suas emoções a pessoas. É esse terreno. Você precisa assumir o volante da sua vida, do seu carro, das suas emoções, para ser protagonista da sua história. Mulheres, chega de vaguear por aí sem rumo. Quantas mulheres acordam felizes, mas de repente acontece alguma coisa nas suas mesas, nos seus relacionamentos, e elas começam a se sentir mal, elas começam a se sentir feridas, angustiadas, e no final do dia se sentem completamente derrotadas e emocionalmente se sentem frustradas, desanimadas e tristes. Você necessita, a partir de agora, decidir para onde vai, colocar foco e direção para a sua vida e não permitir que as pessoas façam isso por você, que tem esse poder de influência na sua vida. Se necessário for, troque de mesas, porque as mesas também, elas podem nos ferir, mas elas também podem nos curar. E é muito importante você observar que as pessoas que andam nos terrenos das emoções, elas são muito influenciáveis e é influenciada por outras pessoas. Se você não tomar o controle da sua vida, das suas emoções, você vai se sentir em uma montanha russa. Cada momento será uma emoção nova, um desequilíbrio, uma falta de coragem, de ânimo. E você nunca se encontrará num lugar de paz e descanso, porque as suas emoções vão estar sempre te enganando. Precisa gestar as suas emoções. Não entregue a sua vida, os seus sentimentos e as suas emoções. Isso é o mesmo que jogar sementes à beira do caminho. Porque quando você deixa as suas emoções te governar, você já abriu lugar para a falta da fé. Você já abriu lugar para que a incredulidade entre. Você já abriu lugar para que a semente seja roubada. E é um lugar onde nós somos muito roubadas, mulheres, são nas nossas emoções. O âmbito emocional desestabiliza muitas mulheres. Elas se abalam por qualquer coisa. Elas se deixam levar por suas emoções, pelo medo, pela tristeza. Às vezes até mesmo pela alegria, acabam se perdendo nas suas emoções. As suas emoções podem te conduzir a caminhos errados. Pode acontecer de você a uma hora se convencer que não tem valor, são só emoções. Ou talvez você possa se sentir rejeitada ou não aceita. E muitas vezes você começa a fazer de tudo para ser aceita e acaba se perdendo da sua essência. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O que quer dizer isso? Que as emoções podem te enganar, não se mova por ela. Hoje você pode ter acordado bem desanimada, se sentindo sem valor. Você pode se sentir até mesmo feia, inadequada, mas amanhã será um novo dia e você pode se sentir linda, amada e querida, porque é assim que as emoções fazem, elas querem nos conduzir. Mas ei, mulheres, precisamos tomar o controle da nossa vida e colocar as nossas emoções no seu devido lugar, que é no pensamento racional. Isso precisa passar pelo crivo, se faz ou não sentido. Não ouça suas emoções, elas podem te levar à destruição. Não permita que as sementes que Deus lançou na sua vida caia em solo errado. Tenha paciência com você, tenha paciência com as suas emoções. Não acredite em tudo que ela fala. Abra o seu coração para que seja uma terra fértil e comece a acreditar em tudo que a palavra diz a seu respeito. Comece a pensar nos seus pensamentos. Não permita que tristezas, medos, mágoas e rancores, às vezes até palavras de pessoas que andaram pelo caminho aí das suas emoções, venham te contaminar e te paralisar. Não se trata de um terreno seguro. As emoções não são um terreno seguro, então proteja-se emocionalmente. Proteja o seu coração, proteja os seus pensamentos. E como eu faço isso? Confiando na palavra, confiando no que Deus diz a seu respeito.
e não com o que as pessoas dizem ao seu respeito, e não com aquilo que não faz sentido e não tem te feito bem. Proteja suas emoções, blinde o seu coração, e você vai ver o fluir de Deus para a sua vida.